Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E também estou aqui com o Guilherme. Oi, gente! E hoje a gente vai falar um pouco do Guilherme e da Casa Vogue. Então vamos lá. Então, Guilherme, obrigada primeiro pela participação. A gente agradece muito você estar aqui conosco. E eu vou pedir para, se possível, você contar um pouquinho da tua história pessoal, antes da gente entrar no caminho que sua história pessoal se encontra com a história da revista, né? Que se mistura com a história da revista. Perfeitamente. Então, primeiro de tudo, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado, Renata, por me receberem aqui. É um prazer sempre falar dessa revista que eu digo que eu aprendi a gostar, porque quando eu cheguei aqui eu era uma pessoa, isso já faz 10 anos e 6 meses. Uau. Hoje eu sou uma outra pessoa completamente mudada pela Casa Vogue. Uau. A minha história, vamos lá. Eu estou acostumado no papel inverso, né? Eu era o jornalista que entrevistava os arquitetos, hoje os arquitetos estão entrevistando o jornalista. Só hoje, deixa com a gente aqui. Não, eu vou deixar. As pessoas têm vaidade, né? Elas gostam de responder entrevista, então eu vou responder. Procura não julgar nosso papel, que pseudo papel de jornalista aqui. Não, que é isso. Tenho certeza que vocês vão ser ótimos nisso. Não, minha história é uma história muito simples. Eu sou nascido e criado aqui em São Paulo. Tive uma infância de classe média privilegiada, onde pude estudar em bons colégios particulares. Ingressei na Universidade de São Paulo para estudar jornalismo. Era uma escolha da qual eu nunca tive, até hoje não tenho tanta certeza assim, mas é uma ótima escolha para quem não tem tanta certeza do que quer fazer, porque o jornalismo ele é muito amplo e você vai se definindo ao longo do caminho, em vez de ter que bater um martelo antes de tudo e depois se arrepender lá na frente. O jornalismo eu acho que é uma profissão para pessoas interessadas, né? Pessoas que se interessam por vários temas diferentes. Exato. Aí, né? Era justamente esse meu problema, eu gostava de tudo. Então, daí você tem a oportunidade, né, de depois de formada na tua carreira profissional, você se dedicar a um ou outro tema, né, que seja de interesse aí. Né? Justamente. Mas foi a arquitetura que você achou ou você que achou a arquitetura? Eu acho que foi uma coisa meio do acaso, mas foi mais ela do que eu. Porque foi assim. A verdade é que eu não me dei muito bem com a minha turma do jornalismo, eu não fiz amigos ali na faculdade, era um pessoal muito chato, eu não me dava. Não bateu o santo, entendeu? Ai, ótimo. Ao mesmo tempo, a Universidade de São Paulo tem essa vantagem de que no curso de jornalismo você é obrigado a escolher disciplinas em várias outras unidades da universidade, a fim de ter uma formação mais geral, né? E eu tive a sorte de adentrar um belo dia o prédio da FAUSP, quem conhece sabe o que estou falando, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, um projeto do Artigas, que é a propósito paranaense, embora tenha feito toda a carreira aqui em São Paulo. Sim. E aquela experiência de entrar naquele prédio pela primeira vez, eu diria que foi bastante, não foi definidora, mas foi uma coisa que me marcou muito. Aquele tipo de arquitetura que é fechada, mas é aberta, que é separada, mas é junta. Isso, assim, do ponto de vista de quem não entendia nada a respeito lá atrás, né? Então, você vê que uma arquitetura que emociona... Emociona. E emociona muito a partir impactante. de elementos super frios, né? Aquele concreto, aquele piso resinado, aquela coisa esquisita, e aquela luz entrando por cima. Aquilo é fantástico. Aquele trajeto que você é obrigado a fazer lá dentro, porque você tem que subir as rampas, e ao subir as rampas você vai contemplando em todas as direções o prédio. É uma coisa incrível. Mas é uma arquitetura que ela é super interessante, super diferente, mas ela pode assustar para quem não é iniciado nesse mundo da arquitetura, né? Exato. Ela pode assustar. A reação que eu tive foi justamente o contrário. Eu me encantei por aquilo. E aí me matriculei ali numa disciplina de História da Arte, que, por incrível que pareça, na Escola de Comunicações e Artes, que é onde havia o jornalismo, não tinha. Nossa. Fiz História da Arte na FAO, me empolguei, aí fiz como ouvinte algumas outras matérias, História da Arquitetura um pedaço, Fundamentos Sociais da Arquitetura, outro tanto. E ali me encontrei você é quase arquiteto mesmo, hein? Exato, não, e me encontrei como ser social. Meus amigos surgiram dali, a minha namorada de então foi dali, e aí fiz minha turma ali, enfim.
depois acabei esse namoro, casei com uma outra que foi formada ali também. Casou com a arquiteta também? E enfim, até já separei, mas o casamento com a arquitetura perdurou. Sim. E dali fiquei. Enquanto estava nesse processo todo, eu trabalhei em outros meios, né? Então, eu de notável, assim, acho que vale dizer, eu trabalhei na revista Veja durante 2 anos, lá nos idos de 2006 a 2008, faz muito tempo, parece outra encarnação. Parece, né? Fiz alguns trabalhos como freelancer, documentários para TV alemã, coisas que foram surgindo por aí. E daí fui parar, por conta dos meus amigos da FAO, fui parar na Triptych Arquitetura, escritório hoje muito conhecido. 10 anos atrás, quer dizer, 11 anos atrás, conhecido já, mas não do tamanho que tem hoje. E a Triptych sempre teve muito claro essa coisa da comunicação e da mídia como algo muito importante para conseguir trabalho, né? Ir atrás de cliente, etc. Então nunca delegaram essa função para uma assessoria de imprensa, como vários escritórios fazem. Eles tinham sempre relações públicas interno, e foi esse o papel que eu fui fazer lá. Entendi. E daí, estando na Triptych, depois de um tempo lá, a Casa Vogue passou por uma reformulação. Vou dar um contexto aqui geral, tá, gente? Só para vocês entenderem. Claro. A Casa Vogue é parte das edições Globo Condé Nast. Como o próprio nome diz, é uma joint venture entre o Grupo Globo aqui no Brasil e a Condé Nast. A Condé Nast é essa editora americana que tem 115 anos, se eu não me engano, é muito velha, não decorei. Mas que é dona da Vogue, que é a inventora da Vogue, de todos os títulos Vogue e todo o complexo que se desdobrou ao longo do século XX. Você tem ali a Vogue, a Vanity Fair, a New Yorker, a GQ, a Glamour, a Architectural Digest, uma série de revistas. E no Brasil, a Vogue durante muito tempo foi publicada sob licenciamento, então ela pertencia a um grupo chamado Carta Editorial, e foi a Carta que criou a Casa Vogue 46 anos atrás. Eu lembro da impressão dela, da Carta Exato. Editorial. Eu tenho uma memória muito visual, assim, eu lembro do cantinho. Exatamente, estava lá, a Carta Editorial. Exatamente. E aí, em 2010, o título trocou de mãos. E aí a Condé Nast entrou no Brasil agora não só como licenciadora do título, mas como participante, como sócia ativa mesmo. Por uma questão de legislação do Brasil, ela não podia fundar a Condé Nast Brasil, como existe a Condé Nast Espanha, França, África do Sul, etc. Então ela tinha que se juntar com uma empresa brasileira, por isso a parceria com a Globo. E hoje nós somos parte desses 2 grandes conglomerados de mídia, eu diria mundiais, porque a Globo também está presente em muitos países. E aí, neste momento em que passou o título da Carta para a Condé Nast, a Casa Vogue ainda não tinha um site, ela estava fora da internet, no final de 2010, vejam vocês. E aí, enfim, montando a redação nova, o pessoal falou, bom, precisamos montar um site, indicação de um, indicação de outro. Eu sei que chegou um convite para fazer uma entrevista, fiz a entrevista, topei para montar o site da Casa Vogue, eu era então repórter. E aí, enfim, fui parar na Casa Vogue, montamos o site, colocamos no ar. 1 ano depois, eu já era editor desse site, e aí fiz um trabalho, modéstia à parte, bacana de crescimento da audiência, então a gente passou a ser um veículo conhecido na internet também, começamos a fazer as nossas redes sociais, que até hoje são tidas como exemplo por muitas concorrentes e também escritórios de arquitetura. Enfim, toquei o site ali por 2 anos, depois assumi um cargo na revista, quando a revista ainda era grande, em 2013, 14, que era o editor de decoração e arquitetura. Fiquei nesse cargo até ser promovido em 2017 para redator-chefe, e de redator-chefe virei o diretor no ano passado, num dia infame, chamado 1º de abril de 2020. Não bastasse estarmos em 2020, do jeito que foi, ainda foi no dia 1º de abril. Mas é verdade, eu estava em pandemia, mas assumi a revista toda, o título todo nessa ocasião. Então, 1 ano e 2 meses atrás, 1 ano e 3 meses atrás. Essa é a história, Renata, mais ou menos. E assumiu no olho do furacão, né? Pois é. Tendo que reinventar como se comunicar internamente, externamente. Foi exatamente isso. Esses últimos 10 anos, a gente teve uma outra diretora, a Thaisa Buesco, que foi minha chefe ao longo de todo esse tempo e que me ensinou muita coisa. E ela já tinha tomado essa decisão desde o início do ano. Ela falou, bom, em abril eu vou e quero que você fique e tal. E legal, negociamos com a empresa, fiquei. Só que aí veio esse negócio, né? Surpresinha! Surpresinha na qual estamos metidos até hoje. Pois é, esperamos sair em breve dessa bagunça aí, né? Não foi fácil não, mas foi, assim,
estou dirigindo a equipe, a revista e tudo meio que à distância, trabalhando aqui em casa. Vou uma vez por mês ou duas à editora, no máximo, encontro um ou outro arquiteto, vejo um ou outro projeto, mas assim, basicamente quem está se expondo mais, digamos assim, são os fotógrafos, o nosso pessoal de estilo que ainda tem que produzir o material em loco e tal, mas estamos fazendo tudo à distância ainda. Em breve retornaremos num esquema novo, como várias empresas, vai ser híbrido, enfim, mas estamos aí. Pois é, e, Guilherme, você estava falando da sua profissão como jornalista e tal, né? E assim, ó, as profissões de arquitetura, decoração e design de interiores, elas são profissões assim que, diferente do jornalismo, elas permitem que os profissionais exerçam as suas atividades de forma liberal e autônoma, né? Assim, sem estar ligado diretamente a uma empresa, né? Por um lado, eu acho que isso é positivo, porque quando nós nos formamos, a gente não precisa sair atrás de emprego. Perfeito. Mas, por outro lado, a gente precisa buscar trabalho, né? E para a gente conseguir trabalho, a gente precisa inicialmente nos mostrar para o mundo, né, divulgar os nossos serviços, os projetos que a gente fez, a gente precisa achar alguma maneira de aparecer. E no seu papel de diretor de conteúdo da Casa Vogue, qual que é a sua visão sobre a maneira como nós, arquitetos profissionais do design de interiores, divulgamos o nosso próprio trabalho? Essa é uma pergunta muito boa, Gabriel, porque ela tem uma resposta que é a resposta que eu vou tentar te dar ligada ao que acontece nos dias de hoje, mas a gente tem sempre que lembrar que esse contexto atual ele é muito particular, e eu não falo aqui de pandemia, mas eu falo de tecnologia, né? Então esse é o contexto que eu vivo e do qual eu posso falar, mas é curioso como isso mudou muito. Eu não sei a idade de vocês ou desde quando vocês estão no mercado, mas eu tenho certeza que cerca de 15, 20 anos atrás, esse tipo de divulgação do próprio trabalho dos arquitetos era completamente diferente do que é hoje, né? Não, é por aí, 15 anos de mercado aí. Então, vocês já viram uma ou outra coisa mais antiga, vamos dizer assim. Sim, muito. Eu sempre, quando eu tô vindo pra casa, sabe, Guilherme, eu sempre passo na frente de uma rua ali, de um lugar, tem uma construção e uma placa, fulaninho de tal arquiteto. Eu já procurei o cara na internet e eu não achei. A divulgação dele é aquela placa na frente do escritório dele. Estamos mais ou menos em 1995, então. Acho que sim. Acho que ele tá lá ainda. Olha, eu acho que tem, digamos assim, Gabriel, tem para todos os gostos, tá? Eu acho que, graças à internet, em especial às redes sociais, e dentro das redes sociais destacaremos, obviamente, o Instagram e também o Pinterest, mas graças a essas ferramentas, os arquitetos têm muito mais facilidade de divulgar esse trabalho deles, ou algo que possa ser comprável pelo público, e comprável não estou dizendo literalmente, tá? Mas algo que possa encantar o público a ponto de chamar clientes de maneira muito mais legal do que os antigos podiam, né? Agora, como isso é feito, na minha avaliação, muito bom, muito bem por alguns profissionais, muito genericamente por outros e até muito mal por uns terceiros, tá? Em linhas gerais, eu acho assim, as redes sociais possibilitaram a gente chegar em muita gente. E no caso de arquitetos, você tem um problema, às vezes, que é mostrar o trabalho quando você é muito jovem e ainda não tem um corpo de trabalho construído, feito de verdade, que sirva como portfólio para explorar em redes sociais, mostrar em reunião, etc. Né? O começo de carreira do arquiteto, a gente sabe, não precisa ter um emprego necessariamente, mas ao mesmo tempo é um pouco doloroso, porque você não tem o que mostrar. Ou você tem muito pouca coisa a mostrar. Aqueles que fazem melhor a divulgação, mesmo nesse estágio, na minha opinião, são aqueles que entenderam que muitas vezes, especialmente agora eu vou falar de arquitetura residencial, tá? Mas serve para o resto também. São aqueles que entenderam que a arquitetura residencial, primeiro que você começa muitas vezes numa escala pequena, né? Então, assim, afora aqueles que têm muitos privilégios de berço, vamos chamar assim, e tem a sorte de poder já montar uma grande estrutura e sair por aí fazendo grandes obras, que são poucos. O arquiteto médio começa com pequenas reformas, um ambiente na casa de um amigo, uma cozinha de uma conhecida da mãe, aquelas coisas que talvez vocês tenham passado, ou alguns dos ouvintes certamente passaram. Sim, com certeza. Casa com tio. Exato. E o que acontece?
na forma que a gente vê, muitas vezes o profissional é escolhido muito com base em afinidade com o cliente, o potencial cliente, muito mais do que pela qualidade do trabalho, porque a gente acha também que não é muita gente que consegue julgar o trabalho de um arquiteto, julgar a qualidade, falar esse é bom, esse é ruim, é muito por indicação mesmo, né? Então tem primeiro um grande trabalho de boca a boca, de rede social física, não virtual, mas a coisa da afinidade aparece muito nas redes sociais quando a gente vê alguns arquitetos, sejam eles jovens ou experientes, misturando postagens de trabalhos que podem ser, às vezes, render, perspectiva, né, projetos que não tenham saído do papel, mas que têm imagens a serem mostradas. Eles misturam isso com coisas mais da vida pessoal, hábitos, né? Lugares que viajou, lugares que a pessoa viajou e achou bonito, tirou uma foto de um ícone da arquitetura de algum lugar que diz alguma coisa para ele, às vezes alguma referência a algum filme, uma visita a uma exposição, por exemplo, a gente teve aqui em São Paulo, sei lá, a exposição dos Gêmeos aqui na Pinacoteca agora há pouco, e daí o cara vai lá, posta uma foto na exposição dos Gêmeos, isso significa para quem está vendo que ele gosta de arte de rua. Pô, eu quero fazer um grafite na minha casa, talvez eu não possa fazer um grafite dos Gêmeos, mas vou chamar esse cara para fazer o projeto aqui, porque ele, quem sabe, pode me indicar um outro grafiteiro, não sei, entendeu? As coisas funcionam por meandros muito meio ocultos, assim, que a gente não consegue perceber tão de cara. Então eu vejo que os arquitetos que divulgam bem o trabalho, primeiro, quando tem trabalho, tem uma questão fotográfica importante. Eu sei que a gente vai entrar nessa questão da fotografia daqui a pouco. Isso é vital, especialmente para a gente na Casa Vogue. Mas além de mostrar o trabalho, isso é o básico, né? Fez uma reforma, construiu uma casa, montou um restaurante, botou fotos na rede social. Isso é o básico do básico, você está mostrando o seu trabalho. Mas para além disso, tem alguns arquitetos que a gente conhece ou segue, que, por exemplo, tem o Guelo Nunes, que é um cara novo ainda, mas está começando a crescer aqui em São Paulo. Ele, de vez em quando, ele posta umas playlists no Instagram dele, nos seguidores dele. Aí você fala, mas que diabo, esse cara é um Instagram meio profissional, o que ele tá postando aqui? A playlist que ele tocou no final de semana quando ele foi pra praia, entendeu? Só que daí você para e pensa, pô, o cara postou a playlist, eu tô ali vendo no Instagram, de repente, olha só, ele gosta de Tim Maia, eu também gosto de Tim Maia. Uma identificação olha só, pessoal. ele toca Caetano Veloso. Pô, eu também gosto do Caetano Veloso. Esse cara tem bom gosto, hein? Acho que eu vou chamar ele pra fazer minha casa. Tô, assim, jogando um cenário completamente aleatório, tá, gente? Não sempre acontece desse jeito. Sim. Mas são coisas que às vezes a gente deixa passar batido e que fazem toda a diferença nessa divulgação. Mas é o que você está falando, assim, é a construção daquele, entre aspas, personagem das redes sociais, que por um acaso é um profissional do ramo de arquitetura e decoração, né? Mas com isso, buscar criar essa afinidade com o cliente, né? Exatamente. Engraçado, porque no final das contas, o ser humano é sempre... Por mais que agora a gente esteja isolado, né? Mas a gente é sempre sociável. E por mais que seja uma figura que tá na internet, você quer trazer ela pro teu lado ali, pra ser do teu grupo. Sem dúvida. E você quer identificar esses fatores, né? Que realmente determinam se você gosta dela ou não. Por isso que a gente segue pessoas que a gente não necessariamente... não conhece, né? Mas... Não conhece. Perfeito. Não conhece mesmo. E eu acho que hoje em dia, com essa questão que é tanta, como você falou, a gente conversou antes, eu não lembro se foi antes da conversa já, depois que a gente estava gravando, é tanto conteúdo que você vai ficando cada vez mais seletivo, pelo menos do meu lado, assim, sabe? Perfeito, é isso. Esse aqui, tipo, não aguento mais. E daí tem essa questão até da inteligência da própria mídia, que quanto mais você vai passando, menos ela te mostra. Exato. Só mais do mesmo, né? Então daí tem essa comunicação direta para quem você está falando. Você não vai falar para todo mundo. É isso que eu acho que eu queria dizer. Você não vai talvez necessariamente falar para todo mundo. Você vai falar para algumas pessoas, mas que essas pessoas sejam efetivo, né? Exato, e que seja você mesmo, assim, um personagem, mas que seja a sua verdade. Não fica postando projeto de palácio na Índia se você é um arquiteto minimalista, entendeu? Uma coisa não vai conversar com a outra. Então tem que ter uma coisa que é tua, do teu trabalho ali. Mas sim, faz sentido, total. Isso que a Renata faz alusão, a gente falava antes da gravação, né? Porque o meu cargo é diretor de conteúdo e eu dizia que hoje em dia tudo é conteúdo. A gente abre a torneira, em vez de sair água, sai conteúdo, tá todo mundo um pouco cansado. Mas é fato de que, assim, todos se tornaram produtores de conteúdo
E o conteúdo é, sim, uma ferramenta vital para a gente divulgar o nosso próprio trabalho, seja o conteúdo como fim, que é a Casa Vogue como veículo de comunicação, é o nosso trabalho final, mas seja como o conteúdo como meio de chegar no trabalho fim, que é o projeto, é a construção, no caso dos arquitetos, né? Você citou as redes sociais e principalmente o Instagram e o Pinterest, né? Que são redes sociais estritamente voltadas ali para imagens, né? Elas são, em sua essência, voltadas a imagens, fotos, desenhos, coisa e tal. E nossa profissão ela é realmente muito visual, por isso acho que se encaixa totalmente nessas mídias. O que eu vejo, assim, é que muitas vezes os arquitetos, principalmente, eles acabam fazendo uma divulgação que só agrada outros arquitetos, assim, sabe? Se distanciando do público pagante, né? Do público que realmente vai ser o seu cliente final, né? Enfim, eu queria saber de você a opinião sobre isso e também sobre a Casa Vogue, né? Quais são os critérios que a Casa Vogue utiliza para definir quais que vão ser os projetos que têm relevância para ser publicados, sabe? Perfeito, Gabriel. Vou fazer uma volta aqui, porque tem muitos assuntos para te responder essa pergunta, tá? Certo. Isso que você diz dos arquitetos fazerem uma divulgação meio que só voltada para outros arquitetos, é justamente não vou chamar de ponto de conflito, mas é onde a gente entra um pouco em conflito com os arquitetos sendo veículo de comunicação. E daí eu já entro, ao falar isso, na resposta principal da tua pergunta. O que a Casa Vogue procura, em primeiro e absoluto lugar, sempre, é contar a história de um lugar, ou mais ainda, às vezes, de uma pessoa a partir do lugar onde ela existe, tá? O que isso implica nessa primeira coisa da fotografia? A gente gosta de casa de verdade. A gente quer mostrar casa onde as pessoas moram, casas que elas habitam, que as pessoas usam, que estão ali vivendo como sei lá, como mais um personagem daquela família que mora ali dentro, entendeu? Por que eu digo isso? Porque mesmo no extrato, vamos dizer assim, a Casa Vogue é uma publicação que, na maioria dos casos, especialmente na revista impressa, é focada no público de maior poder aquisitivo do país, mas mesmo nesses casos, onde você tem aquelas casas enormes, cheias de detalhes, todos muito bem arrumadinhos, perfeitinhos, são casas vividas, as pessoas usam aquilo ali. Então a gente foge de mostrar a casa que não parece vivida, que a gente chama de casa com cara de showroom, né? Ninguém quer morar num showroom. Por mais bonito que possa ficar numa fotografia ou outra, a nossa casa é a nossa casa. A gente quer se chegar, deixar as coisas do lado, se espalhar num sofá, numa poltrona, olhar o celular. A gente quer ficar à vontade, por mais rigoroso que você seja com a organização doméstica. Isso, e uma outra introdução também importante de fazer, é o seguinte. Por sermos da Condé Nast, a Casa Vogue tem essa natureza extremamente visual, como é da própria profissão, como você falou, mas nós temos, por uma questão de cultura do título aqui, já há 46 anos, e do grupo Condé Nast já há mais de 100, nós temos um rigor extremo com essa questão visual. Fotografia é até mais importante. Eu, como jornalista, não deveria falar isso, tá? Mas a fotografia, para nós, é até mais importante do que a apuração e a redação da história ali. É o primordial, é o critério primeiro que a gente vai olhar. Não tem fotografia boa, não tem imagem boa, não entra na Casa Vogue, não tem como, tá? Então, isso é uma coisa que a gente olha muito. Tentando amarrar as duas pontas do raciocínio. Quais são os critérios que a Casa Vogue usa para definir? Dentro dessa questão de rigor visual e de buscar, primeiro de tudo, contar uma história e uma história que seja real, a gente se baseia aqui, Gabriel, eu gosto de chamar de 5 ou 6 pilares editoriais, tá? Vamos falar os 5 principais pilares da Casa Vogue. O primeiro de todos, para a gente, é o design autoral, tá? Design autoral, eu digo assim, tanto dos móveis, dos objetos, das coisas que você coloca dentro de uma casa, quanto do desenho do próprio projeto, né? Aquilo que a gente está chamando de autoral nada mais é aquilo que tem uma marca própria, aquilo que tem uma identidade própria, que carrega consigo as referências daquele cara que desenhou, o repertório dele, às vezes junto do repertório do cliente, quando é feito sob medida. É aquilo que humaniza
a arquitetura e o design, tá? A gente não quer, por mais que nós sejamos grandes estimuladores do design industrial, porque só por via da indústria é que tudo pôde acontecer, a gente não quer aquilo que pareça só meramente reproduzido por uma máquina, por um robô, que não pareça ter um pensamento por trás, sabe? Ou que seja copiado, que seja importado de algum lugar, que não faz exatamente uma pesquisa e um desenvolvimento criativo bacana, só rouba a ideia dos outros. Então, o design autoral para a gente é a coisa principal. Então, assim, para nós faz muita diferença você ter uma poltrona assinada por quem quer que seja, pelo Jorge Zalzupin, pelo Paulo Mendes da Rocha, pelo Sérgio Rodrigues, ou mesmo para pegar os novos, os irmãos Campana, o Bruno Jarrara, sei lá, o nome que vocês quiserem. É muito melhor ter uma poltrona feita por alguém que a gente consegue identificar, sabe qual é, entende o processo por trás daquilo, do que ter uma poltrona genérica comprada, sabe-se lá onde, produzida, sabe-se lá com qual material, com que respeito ao ambiente, com que trato a mão de obra, etc. E tal. O design autoral envolve tudo isso, tá? O segundo pilar mais importante junto do design autoral e igualmente absoluto é o que a gente chama de personalidade, mas a gente gosta de chamar de casas personalíssimas, que é isso que eu estava falando para vocês no começo. A casa, ela tem que ter tanto a personalidade de quem a projetou, quanto a personalidade de quem vai morar ou de quem ali mora. Se a gente consegue identificar nos projetos essas duas coisas, aumenta muito a chance dele aparecer na revista, tá? Então, isso serve até como a gente recebe muita foto pronta de escritório de arquitetura, né? Ah, olha, eu fiz um apartamento aqui, olha que legal. Ah, beleza, legal, tem design autoral, tem tudo ali, mas assim, você tirou a foto antes do cliente se mudar, não foi? Ah, foi. Pois então, ninguém ocupou esse espaço, ninguém usou, sabe? Então, assim, é ótimo para o portfólio. Portfólio de arquitetura é até bom você ter isso, porque você consegue ir ali, até para o próprio profissional, e depois olhar para trás e identificar a trajetória que ele traçou até ali, os elementos que estão sempre presentes no trabalho dele, aquilo que foi mudando, beleza. Mas para a Casa Vogue, não é tão interessante. A gente publica, tá? Não é que a gente não publica. A gente publica muita foto que vem pronta e muita foto que foi feita antes do morador entrar. Porque a gente tem uma demanda enorme. Então, assim, são 4, 5, 6 projetos por mês no impresso, mas são 30, 40 projetos por mês no digital. Sim. Não dá, não tem nem equipe mais para a gente fotografar tudo isso, produzir, mostrar, tal. Então a gente prioriza aquilo que é do impresso, que depois vai para o digital também, e porque tem mais verba um pouco para isso, mas a gente prioriza essas coisas. E daí outros pilares importantes, além do design autoral e da personalidade, a gente gosta de falar da brasilidade, porque, enfim, somos uma revista brasileira, então, por mais que a gente olhe para o mundo inteiro, isso é muito importante. A Casa Vogue, por anos, foi a única revista que publicava projeto estrangeiro. As grandes concorrentes nos anos 80, 90 dificilmente faziam. Mas, por mais que a gente olhe para fora, a gente vai priorizar aquilo que é brasileiro. O país é tão vasto, tão grande, tão diverso. Tem muito assunto aqui para a gente se fechar ao que acontece no Brasil. E depois outros dois, um associado a isso que é o da diversidade, a gente também vai falar um pouco disso já, mas assim, a diversidade tem muito a ver com a questão brasileira, uma cultura que é de formação múltipla, de origem indígena, europeia e africana, não é à toa que tem tanta coisa diferente, e para a gente é importante mostrar essas diferenças. E o outro pilar é a sustentabilidade por questões de urgência, né, gente? Assim, contamos histórias, estamos num momento planetário, digamos assim, que os recursos estão se esgotando, os recursos naturais que a gente sempre usou, porque éramos 100 mil pessoas, 1 bilhão de pessoas, e agora somos 7,5. Não tem para todo mundo. Então, a história que a gente puder contar, se ela vier com indícios de bom uso dos recursos, de tratamento justo das pessoas, de pensamento nas próximas gerações, não só no nosso filho, no nosso neto, mas nos próximos 200 anos, isso influi também na nossa decisão de publicar ou não um projeto. Acho que eu falei demais. Respondi alguma coisa ou ainda falta, Gabriel? Não, com certeza, é isso aí. Eu acho que você falou, eu concordo muito com o que você falou a respeito
das histórias, né? O ser humano, ele é um grande contador de histórias, né? Exato. Antigamente, quando não se existia escrita, as mensagens elas eram passadas pelas gerações através das histórias, né? A gente vê as histórias que a gente conta para os nossos filhos lá, do Chapeuzinho Vermelho lá, dizia de uma forma ou de outra, dizia para as criancinhas não andar na floresta lá, que não é bom. Exato. E eu acho que esses 5 pilares editoriais que você citou, eles ajudam a contar todas essas histórias, né? De um jeito ou de outro, as histórias elas têm que ser pautadas por um desses pilares. E eu acho que essa questão da história, ela cabe muito bem para a revista selecionar os projetos que vão ser publicados e também dar uma lição para nós arquitetos, né? É diferente você chegar para um cara que vai fazer uma casa de praia, por exemplo. Você vai chegar para o cara e vai falar, olha, aqui na sala a gente vai colocar um piso de mármore travertino aqui que custam milhares de reais por metro quadrado. O cara vai falar, porra, eu não vou colocar um mármore travertino aqui na praia. Você tá louco? Não tem a menor condição. Se você apresenta, vomita uma informação dessa forma, às vezes assusta o cliente. Mas se você contar uma história, fala, olha, eu quero que seja aqui o mármore travertino porque é uma pedra natural, você tá aqui envolto à natureza, eu quero trazer a textura, a coloração da praia para dentro da sua sala de estar e criar toda uma história, você vai convencer o seu cliente, ou pelo menos o seu cliente vai prestar Gabriel, um pouco mais atenção, né? Esse raciocínio é perfeito, vem exatamente ao encontro do que a gente pensa. Então, assim, esse tipo vamos falar storytelling, porque está na moda esse termo, entendeu? É uma narrativa. Esse tipo de narrativa funciona até na escolha do mobiliário. Então, você pega essa mesma casa de praia como exemplo. Pô, vou sugerir aqui para a área externa que o cara coloque aqui uma poltrona do Carlos Mota. Pô, custa caro uma poltrona do Carlos Mota, não é tão simples para qualquer um pagar. Aí fala, pô, mas o que é isso? Uma poltrona de 10 mil reais? Eu quero gastar 1.000, entendeu? Ok, a opção é sua, cliente. Porém, Carlos Mota é um marceneiro, designer, arquiteto que tem uma vivência em casas de praia, construiu a própria casa de praia, que é surfista, que tem uma pesquisa na Amazônia, que capacita a mão de obra local lá para tratar a madeira de modo sustentável, a não predar a floresta e tal. É um cara que há muitos e muitos anos desenha móveis pensados especificamente para esse tipo de ambiente, para esse tipo de casa. Ajudou a convencer? Fora isso, você está comprando uma poltrona com uma assinatura que agora vai custar mais caro, mas isso é um patrimônio teu, entendeu? Isso depois vai ficar para o teu filho, para quem quer que seja o teu herdeiro, se você não tiver filho. E depois, então, se você quiser, se você tiver dificuldade, você pode até vender, porque isso tem valor, entendeu? Tem uma série de coisas que estão justamente ligadas a essa história que a gente conta e que se o arquiteto souber contar, tanto melhor para ele, vai facilitar muito esse tipo de escolha, de especificação, enfim. No fim, a Lina Bobardi dizia, e acabou de sair uma biografia nova dela, do Euler Lima, que é justamente isso, né? O título da biografia é O que eu queria era ter história. No fim, ela fez tudo o que fez, mas o que ela queria era ter história para contar. É isso que a gente quer. Como casalzinho. E do nosso lado, assim, realmente, não é só propor uma coisa por propor, tudo tem uma história por trás, e eu imagino na ponta da publicação, que peso que tem isso, tá tudo na imagem. Porque, Perfeito. assim, tem a história junto, né? A parte da publicação, ela vem com todo o texto hoje, mas, assim, o impacto da imagem, né? E você quer passar tanta coisa, né? Nessa imagem, imagino que realmente essa curadoria de seleção não seja nada fácil. Nada. Mas é a parte legal do trabalho, é a melhor, eu acho. E assim, e o que o teu público procura na revista, né? Quais são as notícias mais acessadas, os assuntos mais comentados, assim, o que desperta mais interesse dos leitores? Olha, Gabriel, essa é uma pergunta que tem uma série de respostas dependendo da plataforma da qual a gente estiver falando, tá? Mas, via de regra, a Casa Vogue, num momento passado, sempre foi uma revista que o povo gosta de falar aqui dentro, mais aspiracional. Então, historicamente, o que o público primeiro procurava na gente era inspiração, mas não essa inspiração direta. Pô, preciso reformar aqui o meu escritório, deixa eu abrir uma Casa Vogue aqui para ver se eu acho alguma ideia aqui que eu possa aproveitar. Não é exatamente isso, é mais assim, é ver como outras pessoas moram, que tipo de coisa, de arquitetura diferente está rolando no sul do Brasil,
no Nordeste, na Califórnia, na Austrália, sei lá onde, entendeu? E era uma coisa, assim, quase que abria um grande leque de possibilidades mundo afora, um ampliador de repertório, vamos chamar assim, né? A gente ainda tem essa vocação e ainda tem uma boa parte do público que nos procura por causa disso. É o público fiel e resistente que ainda compra a revista impressa. Não é segredo para ninguém, porque o problema não é nosso, é geral. Revista impressa é um produto em franco declínio, né? E piorado com a pandemia, porque as pessoas deixaram de ter encontros fortuitos com revistas nas bancas ou livrarias para comprar. Então, todos sentiram uma queda um pouco piorada nesse último ano. Mas o público busca isso num primeiro momento. Porém, com essa virada do digital que agora a gente já tem há 10 anos, temos um público muito mais significativo, assim, da ordem de milhões de pessoas no nosso site, tá? Então, pra você ter uma comparação, a revista vende algumas dezenas de milhares de cópias, o nosso site acumula 3 a 4 milhões de usuários por mês nesses últimos 12. Então, é uma diferença, não tem nem como comparar, né? Esse público do digital está em busca de muitas outras coisas. Está em busca dessa inspiração? Tá. Mas está em busca de uma coisa que é muito mais com cara de serviço, que é uma informação muito mais prática. E aí sim, preciso dar um tapa aqui no meu banheiro, vou mudar. Onde é que será que eu... Não sei bem o que eu quero fazer, eu só sei que eu preciso reformar. Vou entrar na Casa Vogue. E aí ele vai entrar lá e vai achar uma série de matérias que a gente tem, por exemplo, 25 ideias para banheiros usando revestimento colorido. 10 ideias para ter um banheiro com piso de madeira, não de piso molhado tradicional. E por aí vai, sabe? A gente, inclusive, agora criamos um canal, tá super recente, nem começamos a divulgar ainda, chamado Smart, dentro do site da Casa Vogue, que é justamente para juntar todas essas matérias, esses conteúdos que já existiam aos montes no nosso digital, mas agora eles vão estar todos reunidos num canal só, porque o perfil do usuário do digital é muito esse perfil de serviço mesmo. Quero uma ideia, vou entrar lá. Então, como reformar essa coisa de apartamento pequeno, 35 metros, como fazer o quarto da criança. O público procura demais. Dicas práticas, né? Dicas práticas e dicas que às vezes não são práticas do tipo do it yourself, que temos também, né? Vai lá, mete a mão na massa e monta uma estante, põe a mão francesa e as prateleiras. Tudo bem, temos. Mas muitas vezes o nosso é apoiado em trabalho de arquiteto, né? Assim, a gente mostra e fala, o projeto pode ficar legal assim. Mas a entrelinha que está dita ali esse projeto é do arquiteto tal. Talvez seja bom você chamar o arquiteto, se você não tem conhecimento técnico para isso, porque não é tão fácil assim. De todo modo, esse é o perfil. E muito também, gente, não dá para fingir que não. No digital o pessoal gosta muito de casa de celebridade também. Casa de famoso é uma coisa de outro mundo. A gente até tem, digamos assim, critérios um pouco mais fluidos para selecionar as casas de famosos que a gente publica, porque são casas que não entrariam na seleção habitual da Casa Vogue, mas porque estão atreladas a algum personagem que dá muito ibope, a gente acaba publicando, porque, enfim, 4 milhões de pessoas e 7 milhões de cliques por mês não acontecem assim de graça, né? Tem que ter alguma coisa também. Não, e assim, mas, a história já... gera uma curiosidade, né? Muito. Você tem uma curiosidade muito grande, porque a pessoa tem aquela personalidade pública ali, né? Que você não sabe qual que é a personalidade privada dela, então essa coisa da casa é muito, muito curiosa. Exatamente. Então é assim que a gente... essas são as coisas principais que o público procura, tá? É muito coisa de decoração mesmo. Projeto, apartamento, casa. Decoração é o principal. A gente trata de outros assuntos, a gente fala de gastronomia, e até viramos um pouco de referência, porque as nossas receitas são bastante buscadas no Google. Não é que são bastante buscadas, são bastante encontradas, tá, gente? Então a gente tem muita receita, às vezes receita de chefe famoso, às vezes não, mas porque o conteúdo está bem montado, seguindo as regras de otimização de busca, muitas vezes a pessoa busca uma receita um pouco mais específica, que não é arroz e feijão, mas é steak tartar, risoto de cogumelo, sei lá, e ela vem cair no site da Casa Vogue. Legal. Mas afora gastronomia, viagem, esse pouquinho, cultura, que tem bastante, é mais decoração e arquitetura. Isso é o que o povo mais quer e é o que a gente mais faz também, né?
Você falou do declínio ali da revista impressa. Eu imagino que deve estar sendo um grande desafio para todas as revistas, todos os jornais, não digo nem brasileiros, né? Eu, inclusive, já li reportagens a respeito do empenho que o New York Times está tendo para adquirir novos assinantes, né? Porque por mais que você tenha milhões de acesso num site, você não consegue competir com o Google. Então você não... Exato. Né? Para você ganhar dinheiro com anunciante, não dá. Você realmente precisa gerar um conteúdo relevante para você atrair assinantes, né? Exatamente. É um desafio que nós temos também, Gabriel. Isso aí é tão complexo e acontece tudo de maneira tão rápida que é difícil até a gente dar conta de tudo. Mas a gente atua num mercado onde os nossos as ferramentas que são ajuda para a gente também são nossos concorrentes. Verdade. Então, assim, o Facebook, o Instagram são as ferramentas de importância vital para a gente estar ali, mostrar o conteúdo, agregar as pessoas, porque é onde elas estão. Porém, a verba publicitária de uma empresa que antigamente vinha para o meu veículo, para o meu site, para a minha revista, hoje está investida no Facebook e no Instagram, porque o Facebook consegue entregar para a empresa que anuncia o público específico que ela quer. Olha, eu quero um cara que é arquiteto de 40 anos que mora em Curitiba, perto do Batel. Tá aqui. A gente não consegue, a gente não tem nenhum veículo de comunicação hoje tem essa ferramenta, né? Então, o que a gente vai vender agora? Não é tanto mais espaço publicitário, ainda é, claro, mas é também o que o New York Times faz muito bem feito, é vender o próprio conteúdo. E para isso a gente tem que ralar, porque assim, com todo mundo produzindo conteúdo, se alguém vai pagar por alguma coisa, tem que ser por alguma coisa muito boa. Porque se for para fazer uma coisa mediana, tem de graça na internet, a gente não precisa cobrar. É uma palavra que a gente usou aqui já bastante, que é o que eu busco de quem eu tô seguindo ou de quem eu tô assinando, é a curadoria de toda essa informação que tá na internet, né? Porque é tanta coisa que quem eu escolho realmente tá seguindo, eu confio na sua credibilidade para ter feito esse filtro para mim, para eu estar acessando essas informações. Então, de repente, os projetos, os profissionais que você filtrou, eu já levo mais em consideração, digamos assim. Perfeito. É um pouco nisso que a gente se fia também. Esse nosso nome não foi construído à toa. São 46 anos fazendo uma curadoria que antigamente não tinha esse nome, mas que é um nome, também, de novo, um termo da moda, mas que é um nome que define bem o que a gente faz, né? E é isso. No fim, você precisa de uma chancela, muitas vezes. Quando a informação é excessiva e você não vai humanamente dar conta daquilo, você vai escolher a informação que vem de alguém que chancela ela de maneira mais adequada, mais inteligente, mais respeitável, enfim, tem mais credibilidade. É aí que a gente tenta entrar. Então, tentando puxar a brasa um pouco para a profissão de novo, mas assim, essa história de a imprensa é ruim, o jornalismo não presta. Não. Existe o jornalismo que não presta e o jornalismo que presta. E o jornalismo que presta, inclusive, ele é uma atividade cara, para ele ser feito, produzido de acordo com todos os critérios de respeito àquilo que é verdade, de apuração minuciosa, de edição, de checagem, seja ele político ou de decoração, ele custa caro, mas ele tem um valor, ele não é uma coisa que qualquer um faz, não. Essa é a nossa briga, inclusive, com a questão dos influencers, né? De quem somos amigos e parceiros de muitos influencers hoje, mas às vezes é preciso traçar uma linha entre o conteúdo que vem de um influenciador que não tem o rigor jornalístico que tem uma Casa Vogue, por exemplo. Com certeza. São qualidades de informação diferentes ali, sem desmerecer o trabalho deles, que também tem sua importância. É o paralelo que a gente faz para nossa área aqui da arquitetura realmente com o projeto, assim, sabe? Tem um valor, um projeto bom tem valor, né? Porque realmente tem todo um raciocínio por trás, toda uma execução por trás, toda uma expertise por trás. Claro que você acha né, de tudo, né? Acha um pouquinho de tudo por aí, mas se você quer realmente ir num produto de qualidade, né? Isso custa. Exatamente. Vocês devem ter chegado a vocês, talvez, 2 meses atrás, um meme de uma cliente com sotaque do Rio Grande do Sul, sabe? Sim. E falando pro arquiteto que a coisa do layout, esse negócio aí, você faz na faculdade. Eu só quero que você entre lá, quebre e faça. É mais ou menos por aí, né? Então, você tem o pedreiro que pode ser muito competente, mas ele não é um arquiteto, são profissionais diferentes.
Exatamente. Não, agora a gente, toda vez que vai em algum lugar para ver alguma obra, tudo é bater saltinho. Bater salto na obra, É, isso aí. Perfeitamente, é isso. Essa diferença é importante a gente fazer. porque né? é só glamour a arquitetura. Exato. Guilherme, quando você falou dos 5 pilares editoriais da revista, você citou a questão da sustentabilidade. E a gente vê que a sustentabilidade ela tem um peso cada vez maior nas decisões de projeto dos arquitetos e decoradores, né? Eu acho que a gente, há muito tempo, é discutido o que é uma arquitetura boa, o que é um design bom. E muitas vezes a sustentabilidade ajuda assim como um termômetro para isso, né? Levando em conta a produção nacional, como é que você entende que essa temática é percebida tanto pelos profissionais de Art Decor quanto pelos clientes? Olha, eu acho que ela tem sido cada vez mais percebida pelo setor e, obviamente, há nuances de alguns setores para outros, de algumas regiões do Brasil para outras, mas a gente tem alguns sinais importantes aí que são cada vez mais visíveis e que mostram que a sustentabilidade tem sim sido levada em conta cada vez mais nesses projetos. Então, por exemplo, o Green Building Council, que é uma entidade internacional que certifica os edifícios, né, quanto à sua arquitetura, reaproveitamento de energia, matrizes renováveis, presença do verde, etc. Que é uma entidade que não está acima de qualquer suspeita, também já foi questionada por uma série de arquitetos, mas que tem como viés zelar por algum tipo de sustentabilidade na indústria da construção, que é uma das mais agressivas ao meio ambiente. O Green Building Council Brasil acabou de criar uma certificação para projetos de interiores também. Então, o que isso significa? Que está sendo olhado para além da questão construtiva, a questão também do próprio projeto. A ventilação cruzada, a iluminação natural, que faz a gente economizar recursos de ar-condicionado e de luz elétrica, a proteção acústica, que depois nos faz não gastar tanto com outros recursos, a proteção até térmica, né? Uma construção mal feita, ela depois você vai gastar energia elétrica para ter um aquecedor, ou vai precisar de uma lareira, sei lá. Tem uma série de coisas. E a escolha dos móveis, de onde vem esse móvel? Essa madeira, ela é certificada? Ela é extraída, é uma madeira de manejo sustentável, em que é aquilo determinado pelo IBAMA e pelo ICMBio, que você pode só extrair aquela árvore de maneira manual dentro da floresta sem comprometer o resto da vegetação, ou ela é extraída de algum lugar que foi devastado para se chegar naquela madeira específica? Ela é reflorestada? Ela não é? Existem uma série de iniciativas e de marcas de fabricantes de mobiliário e de coisas que estão prestando atenção nisso. Então, assim, se você compara com o que acontecia 20 anos atrás, é sensível à mudança, tá? Acho que a coisa já foi muito pior. Nós temos, e aí, assim, já foi muito pior por falta de consciência, né, Gabriel? A gente não sabia das coisas, as pessoas não sabiam. Então você tem, assim, tinha declarações do Sérgio Rodrigues lá atrás, ele mesmo admitindo, falou, bom, eu acabei com o jacarandá do Brasil. Eu sabia que não era renovável, né? Então, assim, ele foi fazendo aqueles projetos maravilhosos, sejam os móveis, mas também a arquitetura. Ele era um baita arquiteto. Sim. E foi gastando jacarandá. Bota no piso, bota na estrutura. Hoje não tem jacarandá para trabalhar. Se você é designer, você não tem, não existe, acabou. Não se sabia que acabava, né? A gente não tinha essa noção. Hoje, é difícil você encontrar um designer ou um arquiteto que não saiba disso, que não pense de alguma maneira, até por questões, às vezes, do bolso do cliente, vamos falar assim, né? É mais econômico você, por mais que a lâmpada de LED é mais cara, ok, a conta de luz desse cara nos próximos 15 anos vai compensar e muito a compra de uma lâmpada mais cara no início do projeto. Esse tipo de coisa, que é econômico, mas também é sustentável, já está meio que se tornando comum em boa parte da nossa indústria, né? Agora, falta ainda, acho que a gente tem muito para andar. Acho que tem uma questão de consciência pessoal também, né? Esse é o lance do excesso de informação. Quando você tem, depois você não pode voltar atrás. Eu já fui comprador, por exemplo, de, sei lá, grifes do chamado fast fashion, vamos dizer por aí. Não quer dizer que hoje eu só ando de Gucci e Armani, não é isso. Mas assim, até porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas hoje
Para mim, eu não me sinto bem se eu estiver usando uma calça que foi feita com trabalho escravo de imigrante no Bom Retiro, entendeu? Não pode, não está certo isso. Então eu vou procurar marcas, confecções, etc., que manifestem, demonstrem, mais do que manifestem, demonstrem que tem cuidado com a procedência da matéria-prima, com o trato da mão de obra, etc. e tal. Essa consciência, ela está cada vez mais chegando nos arquitetos, nos decoradores, que também tem, por sua vez, um papel de transmiti-la para os seus clientes, né? Acho que a gente não pode esquecer isso. Não é só a decisão, o que é mais barato ou o que não é, o que é mais bonito ou o que não é. Isso também conta. Essa casa, você está fazendo uma casa, a gente espera que ela dure por muitos anos. A gente espera, até numa decisão assim, o cliente pode comprar um terreno aqui e fazer a casa do zero, ou ele tem no terreno vizinho uma casa que já está feita, não é do agrado dele, mas que ele pode reformar e transformar numa coisa tão boa quanto aquela que ele construiria do zero. O que é mais sustentável, né? O que é melhor do ponto de vista ambiental e social? É reformar aquilo que já existe. Está cheio de imóvel desocupado por aí, imóvel de qualidade boa, de construção bem feita. Por que não reformar aquilo em vez de erguer do zero? Esse tipo de coisa está cada vez mais presente nos profissionais com quem a gente conversa na Casa Vogue. Eu espero que seja disso para mais, sempre, daqui para frente. Eu acho que vai muito também das exigências dos clientes, né? Eu acho que à medida que a população em geral vai criando essa conscientização, naturalmente os profissionais têm que buscar atender isso, né? Para poder se inserir no mercado, né? A gente vai vendo isso em vários, como, né, como o Guilherme citou, né? Você vê isso na moda, né? Você já tem essa preocupação com coisas que vão durar, né? Também, que você não vai ter que ficar toda hora sendo consumista, né? Toda hora produzindo. E para casa é a mesma coisa. Peças que você vai ter, que, né, a gente citou antes, como existe, né? Peças que ficam de herança. Porque elas são bem estruturadas, que ela tem um design atemporal também, e isso também, tudo está permeável na sustentabilidade, né? Não é só reciclar a garrafa PET, muito menos isso, né? Isso realmente não é, mas assim, essas preocupações do investimento para durar também. Exatamente, de que adianta você comprar a cadeira mais barata agora se ela é feita de um plástico sem certificação, certamente poluente, que depois você vai querer se livrar dela daqui 3 anos porque o plástico vai ter desgastado, e sabe-se lá onde vai parar essa cadeira na hora que você se livrar dela, porque ela não tem muito valor, então você pode simplesmente deixar aqui na esquina e ela ficar ali se deteriorando e aos poucos ir soltando partículas que vão entrar nas águas do sistema da cidade, que por sua vez vão parar nos rios, no mar, e a gente conhece a história. Não é legal, né? Guilherme, ainda sobre os pilares editoriais ali, eu queria saber mais sobre algumas questões ali. Você falou sobre a brasilidade e você falou também sobre a diversidade, né? E a Casa Vogue, você, como diretora da Casa Vogue, você deve ter contato com a produção arquitetônica de todo o território nacional, né? Então, como é que você enxerga a diversidade na produção arquitetônica e a participação de grupos minoritários na construção da arquitetura brasileira? Essa é uma ótima pergunta também, Gabriel, porque estamos num momento crucial de mudança de percepção acerca de todas essas questões, né? Primeiro, eu deveria estar em contato com a produção arquitetônica de todo o território nacional, mas estou menos do que eu gostaria. Um pouco por questões restritivas de pandemia, mas também um pouco porque é tanta coisa que a gente faz que nem sempre dá tempo de olhar tudo que está sendo feito do Acre ao Ceará, de Roraima ao Rio Grande do Sul, enfim, são muitos os estados e muitas as produções. Mas dentro daquilo que eu tenho contato, que não é pouco, eu te diria que a gente tem uma séria dificuldade, uma séria questão acerca de diversidade no ramo de arquitetura e decoração, tá? Você vê questões ligadas a grupos minoritários muito associadas à moda e que não são estranhas à Casa Vogue, até porque nós carregamos esse Vogue no nome. A redação da Vogue, ela é vizinha nossa, trabalhamos todos juntos, ou trabalhávamos quando havia redação, vai voltar um dia. E ali a coisa está muito mais presente, a gente percebe muito claramente como a falta de representatividade, primeiro nas modelos, depois nos estilistas, nos próprios consumidores daquela moda. Não estou falando só de modelos negros ou estilistas negros, mas também do público LGBT. Então você tem criadores que são transexuais, você tem
críticos de moda falando de gordofobia, de outras questões de corpos muito diversos. Quando você traz isso para o mundo da arquitetura, a gente sente que estamos ainda num mundo muito restrito ao homem ou à mulher também, mas bastante ao homem branco de classe média alta, privilegiado das grandes cidades brasileiras, seja no Nordeste, no Norte, seja no Sudeste e no Sul, tá? Isso não varia. Em parte, a gente identifica que pela natureza dessa profissão como um todo, né? Então, assim, a arquitetura historicamente, vocês têm formação na área e podem até me provar em contrário, eu se contrapor a mim, não tem problema nenhum, mas historicamente é uma profissão de elite, né? Sim. É um prestador de serviço, o arquiteto, resumindo bem e reduzindo até, desculpem, mas o arquiteto é um prestador de serviço para uma elite que tem dinheiro para enfim, melhorar o espaço que habita. Ou que seja para os governos que vão criar espaços públicos a partir de projetos de arquitetos, mas enfim, é uma profissão por natureza elitista. E por natureza isso gera uma percepção distorcida de todo o resto, como se fosse assim, só quem tem dinheiro é que tem direito a um espaço de qualidade melhor. Quando a gente sabe que é justamente o contrário, né? Todo mundo deveria ter direito a morar numa casa bem iluminada, em que o sol entra num dia frio como hoje. Imagina como não tá aí em Curitiba, se aqui em São Paulo tá o frio que tava 6 graus hoje quando eu acordei. Se não entrasse sol aqui no meu apartamento, eu tava lascado, entendeu? Todo mundo deveria ter direito a isso aqui, mas tem gente morando em lugar que não tá entrando sol agora, o pico do sol da tarde. Todo mundo deveria ter direito a isso. Mas enfim, isso é uma digressão. O que eu queria dizer é o seguinte: por uma questão de formação técnica e dessa origem elitista da profissão, a gente percebe que arquitetos negros, especialmente também de origem indígena ou de outras misturas que o Brasil é capaz de proporcionar, não tem quase nenhuma representatividade no mercado, tá? Isso pra gente é um problema, porque como a gente se coloca, esses caras, a Casa Vogue levanta a bandeira da diversidade, quer mostrar todas as origens, todos os projetos, e daí a gente vai buscar e não encontra, né? Tem que se encontrar, e eles existem. Cada vez mais você tem, especialmente nos últimos 5, 10 anos, você tem profissionais de outras origens saindo das faculdades, sejam elas públicas ou particulares, entrando no mercado de uma forma ou de outra, várias vezes por meio do emprego, porque são pessoas que não tiveram o privilégio de montar um escritório logo de início da carreira, e aí precisa de um emprego aqui, um emprego ali para se colocar e para pagar as contas, enfim, né, para fazer disso o seu ganha-pão. Mas a gente ainda tem muita dificuldade em encontrar. E aí é uma hora de, assim, falo sem nenhum medo, tem muito também da gente olhar para nós mesmos, né, gente? E falar assim, pô, Casa Vogue, vocês não estão encontrando porque o mercado é elitista e não existem profissionais de minorias? Ou vocês não estão encontrando porque vocês não estão olhando direito? Eu acho que a gente não está olhando direito, tá? É um trabalho que eu tenho tentado fazer, e não sou eu, é a Edições Globo Condé Nast como um todo, a nossa editora toda está nessa missão nos últimos anos, e a equipe da Casa Vogue hoje, ela até é uma equipe com uma certa diversidade, então nós temos 3 profissionais negros dentro dos 12 que compõem a redação hoje. Gente, 12 é uma tristeza, já foram 16, mas enfim. Então estamos falando aí de um quarto, né? E mesmo quem não traz essa representatividade na pele está com a antena mais aberta para procurar personagens, sejam moradores, já que a gente falou que o morador é importante para as casas também, sejam arquitetos, designers, etc., que não necessariamente correspondem ao estereótipo do branco bem-nascido que pôde estudar, que pôde viajar e que tem ali um trabalho baseado em todas essas experiências. Mas, Gabriel, eu diria que, assim, até mais do que na sustentabilidade, o caminho nessa questão é muito longo ainda. A gente tem que melhorar muito. E isso tem a ver um pouco com a nossa sociedade como um todo, né? Claro. O Brasil tem que melhorar muito ainda nessa questão de distribuição mais igualitária de oportunidades para todos, até a gente chegar num ponto em que o design, a arquitetura, o decor estejam também bastante bem distribuídos, muito diferente do que é hoje.
E eu falo que também é a nossa questão como profissional de desmistificar um pouco esse negócio de bater saltinho, sabe? Perfeito. Porque, exatamente, a gente parece que é uma profissão tão glamorizada que também passa a ser inacessível, né? Exato. No imaginário em geral das pessoas, é um perfil muito específico de pessoa que contrata um perfil muito específico de profissional, que é todo um kit glamour, que não Exato. é necessariamente, né? E a E eu gente acho tem que que a trabalhar. arquitetura como um todo perde com isso, né? Porque ela está Exatamente. deixando de lado um mercado As gigantesco. pessoas não imaginam que é para elas, né? Não, isso aí é para aquele círculo ali, isso aí é para aquela turminha ali eles que são brancos que se entendam, é exatamente isso. E assim, não querendo agora apontar o dedo como se a gente não tivesse parte nisso, tá? Eu tô na Casa Vogue há 10 anos, a revista tem 46. Mas assim, por muito tempo, veículos como a Casa Vogue também alimentaram esse tipo de ideal que você coloca, né, Renata? Então, assim, Uhum. a gente, pela natureza do que foi feito aqui durante muitos anos, sempre houve também essa glamorização, aí os eventos, aí arquiteto é chique, vai beber champanhe na inauguração da coleção da loja, tem festa na Casa Cor, ai, é tão bacana, quero estar lá, sabe? E no fim não é isso. A gente criou também, a gente tem uma culpa no cartório aí que tem que ser aos poucos espiadas, como tem que ser aos poucos espiada, como qualquer pessoa branca como eu tem uma culpa que, se não é diretamente minha, é dos meus antepassados, dos meus familiares, etc., e que tem que hoje ser corrigida. A Casa Vogue e veículos semelhantes têm também uma trajetória aí que criou esse ideal. E agora, como a gente faz para mudar isso? Porque não é isso, né? Eu acho que o primeiro passo é isso que a gente está tentando, né? Tentar identificar o problema, né? Exato. E correr atrás. Exato. Não é fácil, Mesmo mas porque eu acho que assim, a arquitetura e o design interiores pode ser visto também como um movimento artístico, né? Ou sim, seja, então ela é uma atividade que possibilitaria que minorias transmitissem os valores das suas comunidades através desse trabalho, sabe? Dessa forma, assim, sabe? Acho que aumenta a importância da inclusão de grupos de arquitetos minoritários na participação, na justiça social, na igualdade de oportunidades, sabe? perfeito, Gabriel. Falou tudo, porque assim, se a gente estava falando de maneira mais leve, digamos, no começo da conversa aqui sobre as afinidades, música, viagem, cultura, etc. Mas a partir do momento que você enxerga arquitetura e design como manifestações, como as manifestações culturais que são, de fato, né, com uma importância quase tão grande quanto a arte, a música, o cinema, enfim, você identifica aí um caminho muito mais interessante justamente para essas manifestações dessas culturas aflorarem. Se isso é possível na pintura, se isso é possível na música desde que o Brasil é Brasil, por que que na arquitetura ainda não? Ok, porque existe essa dimensão elitizada, essa dimensão da prestação de serviço, mas vamos olhar com esses olhos de atividade cultural que a gente encontra sim espaço para tudo isso. Isso é muito bom. Enxergar dessa forma é um grandíssimo de um primeiro passo para todo mundo. Você falou você também falou da brasilidade, né? E eu acho que vai por aí mesmo. Eu acho que a parte de arquitetura, muitas vezes a gente está muito voltado a entender que o que é bom é o que vem de fora. E aí a Sim, gente deixa passar muito da brasilidade, né? Existe no mundo inteiro uma padronização dos projetos de arquitetura, dos projetos de decoração, que muitas vezes não cabem na nossa cultura brasileira, sabe? E eu acho que é por isso também que muitas minorias acabam não tendo a visibilidade que poderiam ter quando a gente inclui esse fator de brasilidade na arquitetura. perfeito, perfeito. Exatamente isso. Exatamente isso. Por muito tempo olhou-se muito para fora e pouco para cá, para dentro. Eu diria que felizmente esse movimento ele já foi revertido, ao menos em certos círculos e certos segmentos da nossa atividade, tá? Não à toa você tem a coisa de uns 10 anos já rolando uma revalorização do design brasileiro de imobiliário e de objetos que não existia ali nos anos 90, começo dos anos 2000, e Uhum. que hoje existe uma cena grandiosa de muitos profissionais cada vez mais apostando nesse desenho e trazendo os seus repertórios, sejam de regiões diferentes do país, sejam de culturas diferentes mesmo. Então, assim,
existe um olhar para dentro que foi renovado, que está sendo renovado nesse exato momento. O quanto ele vai durar depende da gente abandonar de vez essa questão de querer achar que o que vem de fora é melhor e entender que o que vem de fora é para contribuir, não é para se sobrepor, não é para sobrepujar o que a gente tem aqui. Às vezes a gente vai... Longe de mim querer ser ufanista, tá, gente? Eu sou o último dos patriotas aqui, mas enfim, nós pertencemos a esse lugar, nós temos uma história aqui, cada um de nós, e por que não olhar para ela, por que não olhar para ele com mais carinho e absorver daqui o que tem? Porque tem muita coisa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte também, às vezes a gente, nessa questão da arquitetura especificamente, assim, as coisas realmente às vezes não casam. Eu não conheço, por exemplo, Rio Branco, né? Eu acho que é uma cidade bem quente. Deve ser, também não conheço. E teve uma ocasião que eu resolvi ver como é que era Rio Branco. E eu fui no Google Maps e coloquei o homenzinho lá no centro da cidade. Olha que legal. E o que eu vi foi um monte de prédio super, assim, vidraçado, espelhado, assim, sabe? Jesus. Então, ou seja, cadê a brasilidade nisso, né? A gente pegou um conceito de aproveitamento do sol lá da Europa, que faz frio, dos Estados Unidos, que neva, né? Pois colocou em Rio Branco, né? Então acho que tem esses problemas. E uma coisa que eu queria falar, assim, também longe dessas questões, né, a gente às vezes fica saudosista e ufanista mesmo, mas o design brasileiro é bom. É de qualidade, assim, não é só tipo, estou valorizando o que é daqui, porque hoje a gente tem muito esse papo do local, né? Papo não, tem muito esse reconhecimento da importância de consumir o local, seja na comida, né, na moda, em tantas coisas, mas assim, o design brasileiro é bom, de fato, é valorizado lá fora. Exatamente. Muito. Porque eu tenho a oportunidade de contribuir em alguns projetos internacionais, assim, e realmente consigo colocar peças, às vezes vem designers de fora e falam, pô, mas isso aqui não é daí? Eu falei, e a gente mandar, porque são peças de qualidade mesmo, assim. Muito, Renato, muito legal e muito bem exploradas, assim. Não é só o design brasileiro que é bom. Dependendo do segmento onde você atua como arquiteto, a mão de obra brasileira é um negócio extremamente qualificado. Nem todo mundo vai concordar comigo aqui, mas quem está dizendo não é o Guilherme da Casa Vogue. Quem fala isso é o Márcio Kogan, tá? Titular do estúdio MK27, muito conhecido de todo mundo. Quando eu falei com ele uma última vez, foi no ano passado, não foi no outro, antes da pandemia, e ele contando acerca de projetos que ele... Na verdade, foi uma capa que a gente publicou da Casa Vogue em 2018 ainda. Foi uma casa que ele projetou lá em Miami. Mas ele é um cara que tem projetos na Europa, né? Agora está terminando um hotel nas Maldivas, inclusive, foi para a Ásia, enfim, tem projetos no mundo inteiro. E ele dizia como nos Estados Unidos era impossível ele achar um marceneiro, um serralheiro, um cara de caixilho qualquer que conseguisse encaixar as peças e executar o desenho dele nos mínimos detalhes que ele faz, que só aqui no Brasil ele tinha essa mão de obra tão qualificada. Ele falou, não existe, fora daqui não tem. O marceneiro com a capacidade que a gente tem, o serralheiro com a capacidade que a gente tem, ele falou, ele não encontrou, não tem muito disso também. A nossa construção aqui ainda é muito artesanal, então acho que favorece também a formação de profissionais que possam executar esses trabalhos assim mais manuais, né? Exato. E o que acaba tornando o nosso design, a nossa arquitetura um pouco particulares, mas também muito únicos no sentido dessa qualidade, à medida que se desenvolve, né? Nós estamos gravando esse episódio em 2021, né? Então a gente está aqui no meio da pandemia. E eu queria saber, Guilherme, se você acha que já aconteceu ou vai ter algum reflexo da pandemia no mercado de arquitetura e decoração. Olha, Gabriel, eu me considero um sujeito muito ruim de previsão do futuro, sabe? Se alguém me der uma bola de cristal, é capaz dela quebrar sozinha, eu não consigo. Mas assim, acho que eu posso falar um pouco acerca de... Talvez não seja tão novidade, porque são fenômenos que a gente já tem observado, mas a gente pode aqui fazer um breve exercício de futurologia acerca do que vai acontecer a partir daqui. Eu acho que assim, esse mercado está sentindo um reflexo bastante forte da pandemia.
Primeiro, pelas questões já exploradas em todo e qualquer veículo, inclusive não só os de decoração, acerca dos novos papéis da casa, né? O ressignificado do nosso ambiente doméstico. Então, a sala onde antes a gente só sentava e assistia televisão, agora ela tem que comportar também a aula dos filhos, o exercício, a ginástica aqui, uma flexão de braço, um abdominal, sei lá. Eu não sou muito da ginástica, então não sei dizer exatamente o que se faz na sala, mas enfim, ao mesmo tempo o quarto tem que comportar o escritório, porque não é só mais o lugar de dormir, a cozinha antes usada a cada encarnação virou um centro da casa, porque a gente está preso em casa, teve que aprender a cozinhar, enfim, tudo isso já foi dito, redito, e tudo isso foi estímulo para que todo mundo olhasse para a própria casa e desejasse algum tipo de mudança. Todo mundo se deu conta que a própria casa não prestava. Aí falo um pouco da minha própria experiência pessoal. Eu mudei de casa no auge da pandemia porque me dei conta que o apartamento que eu morava antes, ele era basicamente um lugar onde eu dormia, tomava banho e o café da manhã. E aí, quando eu me dei conta que eu precisava de um lugar para ficar, sentar, trabalhar, com o mínimo de conforto, eu precisei procurar uma casa nova. Era um assim como eu, muita né? gente, né, foi atrás. Quem não fez isso e tinha condição, reformou. Quem tinha mais condição ainda, além de reformar ou mudar, investiu numa segunda casa, que é a casa de campo, ou a casa de praia, seja ela perto ou longe do centro urbano onde as pessoas, a maioria delas, habitam. Então, tudo isso está acontecendo ainda, mesmo que com o retorno gradual proporcionado pela vacina que a gente vai ter daqui a alguns meses, acho que ainda não é o momento, mas o retorno gradual às atividades mais sociais, né, seja do trabalho, seja as atividades culturais que ainda estão suspensas, etc., o mundo da casa não muda de um dia para o outro. Você não faz uma reforma de um dia para o outro. Você não compra uma casa de campo ou um terreno, como algumas das pessoas que eu conheço, inclusive, fizeram. Compra um terreno num desses condomínios muito chiques, que agora em São Paulo tem uma série deles, né, de casas de campo. É um processo de 2 anos entre comprar o terreno, fazer o projeto, erguer a casa, enfim. Então, esse impacto que a gente está vendo agora, muitas vezes como ideia, como projeto, ele vai continuar a ser sentido e cada vez mais concretizado à medida que as mudanças que as pessoas deram início por causa da pandemia ainda não foram todas completadas. Sim. Além disso, eu espero, e daí não é uma coisa que eu acho que vai acontecer, eu apenas espero que o mercado de arquitetura e decoração como um todo saia muito valorizado dessa experiência, e quem vai poder fazer isso, é claro, os profissionais têm o papel deles e já têm feito, mas muito mais do que isso é o público que foi, de alguma maneira, educado à força pelas restrições impostas pela pandemia, né, Gabriel? Então, se a gente pensar que até outro dia ninguém ligava para a própria casa e a hora que viu que a casa tinha problema, precisou de algum auxílio especializado, profissional, técnico no assunto, é possível que você saia de um cenário, a gente não tem pesquisa, infelizmente, para basear isso, mas assim, é possível que você saia de um cenário onde, sei lá, antes da pandemia, 10% da população brasileira, ao pensar em reformar ou construir, pensava em contratar um arquiteto, para um cenário em que hoje, sei lá, 20%, 30% da população brasileira hoje percebam a necessidade de um profissional da área para fazer esse tipo de mudança. Se isso ocorrer, e eu acredito muito que isso venha a ocorrer, a gente vai estar aí com um impacto, salvo, óbvio, né? Todas as coisas extremamente negativas que essa pandemia já nos joga na cara e o noticiário diário não nos deixa fingir que não está acontecendo, salvo isso, a gente está falando de um impacto bastante positivo desse período para daqui a um tempo. E eu acredito que isso venha a acontecer. Mas é isso, eu sou ruim de prever o futuro, cara. Eu sou ótimo para olhar para trás. Para frente, eu não sei não. Não, você falou que você é ruim de prever o futuro, realmente é muito... Eu também não me sinto muito confortável em fazer essas previsões, mas eu concordo com você. A minha avó sempre dizia para eu tentar ver o lado positivo das coisas, né? Claro que a gente está vivendo uma situação nunca antes vista, mas se essa pandemia pode deixar alguma coisa positiva para o nosso campo de trabalho, eu acho que realmente é o reconhecimento um pouco maior do valor da nossa profissão, principalmente na parte residencial aí, né? Pois é, mas agora você fala residencial e me ocorre também que não só, né, Gabriel? A gente pode também contar com um reconhecimento maior na arquitetura de espaços públicos, sejam eles
os públicos ditos estatais, né, a praça, o parque, etc., mas também os espaços que a gente divide com outras pessoas que pertencem a alguém, o shopping, o restaurante, o teatro, a casa de show, etc. Porque também ali a gente percebeu que o nosso espaço público, em algumas cidades especialmente, ele tem uma qualidade muito aquém do que poderia ter, né? A partir do momento que a gente passa a olhar para um lugar e olha, pô, mas aqui é tudo fechado, é insalubre, tudo bem, não tem mais o Covid, mas vai ter outras doenças. Será que não podia ser aberto? Será que não podia ter janela? A gente não pode ver o sol aqui no shopping? Precisa ser esse caixote lacrado? Será que aqui na rua da minha casa a calçada não podia ser mais larga para eu poder andar com espaço e com conforto, em vez de ser essa coisa apertada que quando tem um poste eu sou quase atropelado, que eu tenho que ir para a rua? Esse tipo de reconhecimento talvez transborde da esfera residencial para essa esfera pública também. Eu também acho. Eu acho que vai ter realmente os parâmetros principalmente essa questão de ventilação e todas essas partes que envolvem o conforto ambiental, elas vão ter, eu acho que um pouco mais de valor. E eu acho que, como a gente ficou também muito preso dentro de casa, né? Eu acho que as pessoas vão ter vontade um pouco mais, assim, pelo menos nos primeiros anos, de viver o mundo lá fora, né? De sei lá, ter um pouco Eu de espero, contato. eu pelo menos vou, com certeza. Eu também. E Guilherme, assim, para finalizar, você pode passar aí alguma recomendação sua para os estudantes e jovens profissionais aí do mercado de arquitetura e decoração sobre os desafios da profissão, né, daqui para frente? Essa é uma outra pergunta capciosa, mas eu vou tentar, Gabriel. Eu acho o seguinte, antes até de falar em recomendação, eu gosto de dizer assim, existe um aspecto na profissão de vocês que eu, como jornalista, invejo muito e sei que profissionais de outras áreas também invejam. Em teoria, claro, sempre em teoria, o arquiteto, ele dificilmente ele é ultrapassado, ou até assim, ele pode ser ultrapassado, deixa eu até refazer a frase. Assim, o arquiteto, em teoria, ele só tende a crescer na carreira, né? Então, é uma profissão, ao contrário de muitas outras, em que a idade, a experiência, elas têm um valor maior. Então, quanto mais você atua na área, mais você tem qualidade, mais você tem respeito, mais você tem cliente, mais você tem trabalho, enfim, é um movimento ascendente que a gente não vê muito paralelo em outras, né? O extremo oposto talvez fosse, não sei, o jogador de futebol, que aos 35 está considerado terminado, então sim, se ele não conseguiu desenvolver uma carreira decente até essa idade, ele que vai procurar outra alternativa, porque não vai ser mais do futebol que ele vai extrair o sustento dele, né? Uma série de profissões estão nesse meio termo entre o jogador e o arquiteto, mas o arquiteto, assim como talvez o médico, enfim, ele só tende a crescer. Quanto mais velho fica, melhor fica. Não é uma realidade de todas as profissões. Então você tem, inclusive, hoje em dia, eu falei outro dia com a Marina Caiaba e o Juan Pablo Rosenberg, um escritório aqui de São Paulo chama AR Arquitetos, não sei se vocês conhecem, mas eu sou muito fã deles. E eles diziam para mim ter acabado de sair da faixa de jovens arquitetos. Porque falaram, vocês são jovens arquitetos. Eu falei, não, agora os dois passaram dos 40, não somos mais jovens arquitetos. Eu falei, que ótimo, os caras são considerados jovens até os 40. Exatamente. Outra profissão possibilita isso para as pessoas. Jornalista hoje, depois dos 50, está acabado. Fora algumas exceções aí que se deram bem na televisão, esquece, a gente vai ter que procurar outra coisa para fazer, entendeu? Talvez o cara for padre, né, também, acho que Excelente, boa. Aí também dá certo. Então, pensando nisso, cara, eu acho que a grande recomendação que talvez eu desse para um arquiteto, eu que não sou arquiteto, que não sou designer, é o seguinte, é nunca esquecer como essa caminhada é longa, entendeu? Nunca perder de vista o longo prazo das coisas. Deixar de ter tanta preocupação imediatista, deixar de querer resolver tudo agora, deixar de pensar que se até os 30 eu não tiver virado alguma coisa, eu não vou virar mais nada. Uma ova. É totalmente o contrário disso. A profissão de vocês permite que vocês venham a ter sucesso muito depois. Pegue o exemplo da Zaha Hadid. Zaha Hadid foi ao longo 2/3 da vida, ela era acadêmica, ela não tinha feito um projeto. Lá depois, bem mais velha, ela foi lá fazer aquele projeto da estação de bombeiros no Museu da Vitra, fez aquela coisa incrível, passou a ser chamada para outras comissões, montou escritório e fez o que fez, ganhou o Pritzker, entendeu? Exatamente. Tem uma série de arquitetos aí cuja trajetória mostra que assim, sempre
mire no longo prazo. É a profissão de maratonista, não é corredor de 100 metros rasos. Acho que isso, para tudo na vida, para todo mundo, tem um valor um pouco esse conselho, mas no caso da arquitetura tem muito valor. Tem outra coisa, do jeito que estão as coisas, a gente não vai se aposentar tão cedo mesmo também, né? Bom, esquece, cara, eu já nem conto com essa possibilidade. Trabalhar até os 100 anos, que nem o Niemeyer, né? Exato. E, aliás, aparentemente é propícia a profissão para esse tipo de coisa, né? Você tem o Niemeyer que foi até os 105, Paulo Mendes da Rocha, falecido outro dia, foi aos 92, Álvaro Siza passou dos 90 já, e você tem uma série de outros aí. Pois é, uma profissão longeva. Por que será? É uma coincidência, será? Aí não sei. Mas certamente deve ser também por conta do prazer da profissão, porque não, da coisa de ser uma área. Isso sempre me encantou também nessa área, né, cara? O arquiteto é necessário um conhecimento técnico bastante apurado, mas ao mesmo tempo é uma das áreas mais plurais, mais abertas, mais interdisciplinares que a gente tem hoje, né? Então, assim, um bom arquiteto, ele é um cara que tem um conhecimento sólido de construção, ok, mas ele também tem um conhecimento de arte, um conhecimento de literatura, ele tem um conhecimento de matemática, de física, de geografia. Geografia especificamente é muito especial, muito importante. Você não sai um arquiteto bom que não sabe geografia, né? Não existe isso. E também você vai pegando experiência pelos projetos que você vai fazendo, né? Exato. Então, surge a oportunidade de você fazer um hospital, cara, não sei como é que funciona o hospital, vou pesquisar e tal, uma biblioteca, uma coisa. Então, isso realmente coloca o nosso cérebro para funcionar, né? Exato, perfeito. Exatamente isso. Isso aí. Guilherme, de novo eu quero agradecer a sua presença aqui, eu acho que o papo sensacional. Aqui no Arquipapo, a gente está muito acostumado a entrevistar arquitetos, né? E é muito bom quando a gente tem a oportunidade de entrevistar alguém de outro ramo, né? Eu acho que traz mais ainda, tem muito a acrescentar aí para os nossos ouvintes. Então, muito obrigado aí por aceitar esse convite e participar desse papo com a gente. Bom, da minha parte, eu também só tenho a agradecer, Gabriel, a você, a Renata. Eu também acho que, como profissional dessa minha área aqui, avalio que vocês se saíram muito bem, sabe? Obrigado. Não devem nada. Se um dia a coisa não der certo por aí, me procura. A gente pode tentar alguma coisa aqui no meio editorial, por que não? Já digo para vocês que ninguém vai enriquecer disso, mas de repente um trabalho ou outro a gente consegue, viu? Gostei muito, essa conversa foi muito boa, muito proveitosa. Muito obrigado a vocês, a todo mundo que escutou até agora, espero que tenham gostado também. Obrigado, Guilherme. Qualquer coisa eu bato aí. Perfeito, à vontade. Venha. Abraço. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Fala pessoal, aqui é o Kazu, estou aqui para agradecer os nossos contribuintes do PicPay, que são eles, a Maiara Pinheiro, Leonardo Castilho, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Fernanda Floriani, Paula Dias, Ana Carmen Braga, Nayara Carvalho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Maquishi, Marina Potenciano, Leandro Dias, Charion de Souza, Isis Grande, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Thiago Costa, Marcone Silva, Nélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Aline Damori, Marcelo Marcos, Rodrigo Sorgato e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! E se você quiser contribuir com o Arquipapo, é só procurar pelo @Arquipapo lá no PicPay. Contribuindo com a gente te libera lá a entrada no nosso grupo exclusivo do Telegram e também participa de sorteios mensais que a gente faz lá no grupo. Beleza? Se você quiser entrar em contato com a gente, é só procurar pelo @Arquipapo lá no Instagram, lá no Facebook. Também estamos em todas as plataformas de podcast e também estamos no YouTube. Não tem vídeo lá, mas tem áudio, tem todos os episódios completos por lá também. Beleza? Se você quiser mandar um e-mail, pode mandar um e-mail no contato@arquipapo.com.br. É isso, valeu galera, um grande abraço e até a próxima.